Sinto-me grato por estar com vocês nesta reunião do sacerdócio de Deus. Estamos em muitos lugares diferentes esta noite e em muitos estágios de nosso serviço do sacerdócio. Ainda assim, com toda a nossa variedade de circunstâncias, temos uma necessidade em comum. É a de aprender nossos deveres no sacerdócio e aumentar nossa capacidade de desempenhá-los. Quando eu era diácono, senti fortemente essa necessidade. Morava num pequeno ramo da igreja em Nova Jersey, na costa leste dos Estados Unidos. Era o único diácono do ramo. Não apenas o que o frequentava, eu era um que existia no ramo. Meu irmão mais velho era o único mestre. Ele está aqui hoje à noite. Acho que não existia um sacerdócio, até que um dia apareceu um que se ofereceu para abençoar o sacramento. E ele recebeu a oportunidade de abençoar o sacramento, e até hoje eu me preocupo com o que aconteceu. Eu devo dizer que eu gostaria de ter ouvido o presidente Uchtdorf quando estava vivendo abaixo dos privilégios e daquilo que eu poderia ter feito para converter a minha vizinhança. Mas isso realmente era ir muito além daquilo que eu poderia esperar. Foi uma vizinhança dura de se suportar. Quando eu era um diácono, a minha família mudou-se para Utah. Ali encontrei 3 coisas maravilhosas que aceleraram o meu crescimento no sacerdócio. A primeira foi um presidente que sabia como sentar-se em conselho com os membros de seu quórum. A segunda era uma grande fé em Jesus Cristo que nos levou a ter um grande amor uns pelos outros. E a terceira foi a convicção compartilhada por todos de que o propósito global do sacerdócio era o de trabalhar pela salvação dos homens. Não foi a ala bem estabelecida que fez a diferença. O que lá havia pode existir em qualquer lugar, em qualquer unidade da igreja em que vocês estejam. Essas 3 coisas podem ser uma parte tão constante do que vivenciam no sacerdócio que talvez mal a tenham percebido. Outros talvez não tenham sentido essa necessidade de crescimento, de modo a tornar esses auxílios invisíveis para vocês. Seja como for, oro para que o Espírito me ajude a torná-las claras e atraentes para vocês. Meu objetivo ao abordar esses 3 auxílios para o crescimento no sacerdócio é fazer com que vocês os valorizem e usem. Se fizerem isso, seu serviço se tornará muito melhor. E, se for magnificado, seu serviço no sacerdócio vai abençoar os filhos do Pai Celestial mais do que vocês imaginam ser possível hoje. Descobri a primeira quando fui recebido calorosamente no quórum de sacerdotes, tendo o bispo como nosso presidente. Pode parecer uma coisa pequena para vocês, mas isso deu-me uma sensação de poder no sacerdócio e que mudou meu serviço no sacerdócio desde aquele momento. Começou pelo modo como ele nos liderava. Pelo que posso me lembrar, ele tratava a opinião dos jovens sacerdotes como se fosse a dos homens mais sábios do mundo. Ele esperava até que todos que queriam falar tivessem terminado. Ele ouvia e, quando decidia o que devia ser feito, parecia-me que o Espírito confirmava as decisões para nós e para ele. Dou-me conta hoje de que senti o que significa a Escritura que diz que o presidente deve sentar-se em conselho com os membros de seu quórum. E anos mais tarde, quando eu era bispo com o meu quórum de sacerdotes, tanto eles quanto eu fomos ensinados pelo que eu havia aprendido quando era jovem sacerdote. 20 anos depois, quando eu era bispo, tive a oportunidade de ver a eficácia de um conselho, não apenas na capela, mas nas montanhas.
Numa atividade de sábado, um membro de nosso quórum passou a noite perdido na floresta. Pelo que sabíamos, estava sozinho e sem agasalho, comida ou abrigo. Nós o procuramos, sem ter sucesso. Lembro que oramos juntos e depois cada um falou. Ouvi atentamente e pareceu-me que eles também o fizeram. Depois de um tempo, tivemos um sentimento de paz. Senti que um membro perdido de nosso quórum estava seguro e protegido da chuva em algum lugar. Ficou claro para mim o que o quórum devia fazer e o que não devia. Quando as pessoas que o encontraram descreveram o lugar no bosque em que ele se abrigara, senti que o reconheci. Mas o maior milagre para mim foi ver um conselho unido do sacerdócio recebendo revelação e o homem que possuía as chaves do sacerdócio recebendo essa revelação. Isso para mim foi um milagre. Todos crescemos no poder do sacerdócio naquele dia. A segunda chave para maior aprendizado é ter o amor mútuo que resulta de uma grande fé. Não tenho certeza do que vem primeiro, mas parece-me que as duas coisas estão sempre presentes onde quer que haja grande e rápido aprendizado no sacerdócio. Joseph Smith nos ensinou isso pelo exemplo. No início da igreja, nesta dispensação, ele recebeu um mandamento de Deus, no qual lhe foi ordenado edificar a força do sacerdócio. Ele devia criar escolas para os líderes do sacerdócio. O Senhor exigiu que ali houvesse amor uns pelos outros, entre aqueles que iriam ensinar e serem ensinados. Eis as palavras do Senhor sobre o estabelecimento de um lugar de aprendizado no sacerdócio e sobre como ele seria ou como ele deveria ser para os que fossem aprender ali. Organizai-vos e estabelecei uma casa de aprendizado, uma casa de ordem. Dentre vós designai um professor e não falem todos ao mesmo tempo, mas cada um fale a seu tempo e todos ouçam suas palavras, para que quando todos houverem falado, todos sejam edificados por todos, para que todos tenham privilégios iguais. O Senhor descreveu o que vimos ser a força de um conselho ou classe do sacerdócio para proporcionar revelação pelo Espírito. A revelação é a única maneira de podermos saber que Jesus é o Cristo. Essa fé é o primeiro degrau da escada que subimos para aprender os princípios do Evangelho. Na seção 88 de Doutrina e Convênios, nos versículos 123 e 124, o Senhor salientou que devemos amar uns aos outros e não achar faltas uns nos outros. Cada pessoa entrava na escola do sacerdócio estabelecida pelo Senhor, erguendo a mão para fazer o convênio de ser amigo e irmão nos laços do amor. Não seguimos essa prática hoje em dia, mas sempre que vi um aprendizado extraordinário no sacerdócio, lá havia esses laços de amor. Pelo que vi, isso foi tanto causa quanto efeito do aprendizado de verdades do Evangelho. O amor propicia a presença do Espírito Santo para confirmar a verdade, e a alegria de aprender verdades divinas cria amor no coração das pessoas que compartilham a experiência de aprendizado. O contrário também é verdade. A discórdia ou a inveja inibem a capacidade de o Espírito Santo nos ensinar e de recebermos luz e verdade. E o dissabor, invariavelmente resultante, gera discórdia e críticas ainda maiores, em meio aos que deveriam ter uma experiência de aprendizado que não acontece. Sempre me parece que entre os portadores do sacerdócio que aprendem juntos, há grandes pacificadores. Vocês veem isso nas classes do sacerdócio e nos conselhos. É o dom de ajudar as pessoas a encontrar pontos em comum quando elas têm diferenças de opinião. É o dom de ajudar as pessoas a verem no que a outra disse uma contribuição
e não uma correção. Com bastante do puro amor de Cristo e o desejo de ser um pacificador, a união é possível no conselho e nas classes. É preciso paciência e humildade, mas vi isso acontecer mesmo quando as questões são difíceis e as pessoas do conselho ou classe têm diferentes formações. É possível erguer-nos ao sublime padrão estabelecido pelo Senhor para os portadores do sacerdócio ao tomarem decisões nos quóruns. É possível quando ali existe grande amor e fé, e não há contendas. Eis o que o Senhor exige para que Ele endosse nossas decisões. E toda decisão tomada por um desses quóruns deve sê-lo pelo voto unânime do mesmo. Isto é, cada membro de cada quórum deve concordar com suas decisões, a fim de que estas tenham o mesmo poder ou validade entre si. O terceiro auxílio para o aprendizado no sacerdócio advém da convicção que compartilhamos do motivo pelo qual o Senhor nos abençoa com o seu sacerdócio, confiando que o portemos e o exerçamos, é trabalharmos para a salvação dos homens. Essa convicção compartilhada proporciona união nos quóruns. Podemos começar a aprender a respeito disso no relato das Escrituras sobre como os filhos espirituais foram preparados antes de nascer para a grande honra de possuir o sacerdócio. Falando aqui daqueles a quem foi confiada a grande responsabilidade do sacerdócio nesta vida, o Senhor disse, mesmo antes de nascerem, eles, com muitos outros, receberam suas primeiras lições no mundo dos espíritos e foram preparados para nascer no devido tempo do Senhor, a fim de trabalharem em sua vinha para a salvação da alma dos homens. No sacerdócio, compartilhamos o sagrado dever de trabalhar pela alma dos homens. Precisamos fazer mais do que aprender que esse é nosso dever. Isso precisa penetrar profundamente em nosso coração, de modo que nem as muitas demandas de nossas atividades na flor da vida, nem as provações que vêm com a idade, nos desviem desse propósito. Recentemente visitei um sumo sacerdote. Ele já não consegue frequentar nossas reuniões de quórum. Mora sozinho, sua bela esposa faleceu e seus filhos moram longe. A idade e a doença limitam sua capacidade de servir. Ele ainda ergue pesos para manter o que puder de sua força outrora vigorosa. Quando entrei em sua casa, ele se levantou com seu andador para me cumprimentar. Convidou-me a sentar numa poltrona perto dele. Conversamos sobre nosso feliz convívio no sacerdócio. Então, com grande emoção, ele me perguntou, por que eu ainda estou vivo? Por que ainda estou aqui? Não consigo fazer nada. Eu disse que ele estava fazendo algo por mim. Estava elevando-me com sua fé e seu amor. Mesmo em nossa breve visita, ele me fez querer ser melhor. Seu exemplo de determinação em fazer algo que tenha importância inspirou-me a esforçar-me mais para servir as pessoas e ao Senhor. Pela tristeza que senti em sua voz e por seu olhar, percebi que eu não tinha respondido às suas perguntas. Ele ainda se perguntava por que Deus permitia que vivesse com tamanhas limitações em sua capacidade de servir. Com a generosa atitude que lhe é costumeira, agradeceu-me por tê-lo ido vê-lo. Quando me levantei para sair, a enfermeira que passa algumas horas em sua casa todos os dias entrou na sala vindo de outro aposento. Em nossa conversa particular, ele me disse um pouco a respeito dela. Ela havia morado em meio aos santos dos últimos dias durante a maior parte da vida, mas ainda não era membro. Ela me acompanhou até a porta. Ele apontou para a porta e disse com um sorriso, como vê, parece que não consigo fazer nada. Venho tentando fazer com que ela se batize na igreja, mas não tem dado certo. Ela sorriu de volta para ele e para mim. Saímos da casa dele e dirigi-me à minha casa. Percebi, então, que as respostas às suas dúvidas estavam plantadas em seu coração havia muito tempo. Ele era um valoroso sumo sacerdote
que procurava cumprir o dever que lhe fora ensinado em décadas no sacerdócio. Ele sabia que a única maneira pela qual aquela jovem poderia ter a bênção de salvação por meio do Evangelho de Jesus Cristo era fazendo um convênio ao ser batizada. Ele tinha sido ensinado de acordo com os convênios por todos os presidentes de todos os quórums, desde os diáconos até os sumos sacerdotes. Ele lembrava e sentia seu próprio juramento e convênio do sacerdócio. Ainda o estava cumprindo. Era uma testemunha e um missionário para o Salvador, aonde quer que a vida o levasse. Já estava em seu coração. O desejo de seu coração era que o coração dela fosse mudado por meio da expiação de Jesus Cristo e pelo cumprimento de convênios sagrados. Seu tempo na escola do sacerdócio nesta vida será relativamente breve comparado com a eternidade. Mas mesmo nesse curto período de tempo, ele aprendeu bem o currículo eterno. Ele vai levar consigo, aonde quer que o Senhor o chamar, lições do sacerdócio de valor eterno. Vocês devem não apenas estar ávidos para aprender suas lições do sacerdócio nesta vida, mas também ser otimistas sobre o que é possível. Devemos ter certeza de não vivermos abaixo dos nossos privilégios. Os poucos talvez limitem a mente a possibilidade de aprender aquilo que o Senhor coloca diante de nós em seu serviço. Um rapaz deixou sua pequena vila galesa, ouviu os apóstolos de Deus e veio para o reino de Deus na terra. Viajou de navio com os santos para a América e conduziu um carroção para o oeste atravessando as planícies. Seu serviço no sacerdócio incluiu o preparo e aragem da terra para uma fazenda, pelo chamado que Brigham Young lhe deu. Ele vendeu a fazenda por bem menos do que ela valia para servir uma missão para o Senhor nos desertos, cultivando ou cuidando de ovelhas. Foi chamado desse encargo para uma missão além-mar, na própria vila que ele havia deixado em sua pobreza para seguir ao Senhor. Em tudo isso, ele encontrou um meio de aprender com os irmãos do sacerdócio. Sendo um missionário destemido, caminhou por uma estrada no país de Gales até a propriedade de verão de um homem que havia sido 4 vezes primeiro-ministro da Inglaterra, para oferecer-lhe o Evangelho de Jesus Cristo. Aquele grande homem permitiu que ele entrasse em sua mansão. Era formado no Eton College e na Universidade de Oxford. O missionário conversou com ele sobre as origens do homem, sobre o papel central de Jesus Cristo na história do mundo e até sobre o destino das nações. No final de sua reunião, o anfitrião declinou a oferta de acertar o batismo. Mas, ao se despedirem, aquele líder de um dos grandes impérios do mundo perguntou ao humilde missionário: "Onde foi que você adquiriu sua instrução?" Sua resposta: "No sacerdócio de Deus." Pode ser que vocês tenham imaginado alguma vez quão melhor seria sua vida se tivessem sido aceitos para estudar em alguma escola. Oro para que vejam a grandiosidade do amor de Deus por vocês e a oportunidade que Ele lhes deu de entrarem em sua escola. Se forem diligentes e obedientes no sacerdócio, sobre vocês serão derramados tesouros de conhecimento espiritual. Vocês vão crescer em sua capacidade de resistir ao mal e de proclamar a verdade e que conduz à salvação. Terão alegria na felicidade daqueles que vocês conduzirem à exaltação. Sua família vai tornar-se um lugar de aprendizado. Testifico que as chaves do sacerdócio foram restauradas. O presidente Thomas S. Monson possui e exerce essas chaves. Deus vive e conhece vocês perfeitamente. Jesus vive. Vocês foram escolhidos para a honra de possuir seu sagrado sacerdócio. Em nome de Jesus Cristo. Amém.